bom dia novamente. O tema da nossa mesa é Educação Aberta, ampliando o acesso ao conhecimento em redes colaborativas. Por que educação aberta? Educação aparece como um tema fundamental na nossa Constituição de 88, como um fator essencial para se garantir uma sociedade justa e igualitária. O tema reaparece na pauta da Agenda 2030, dessa forma associada à importância das tecnologias digitais para que você possa reduzir o fosso digital através das tecnologias digitais. Bom, esse é o tema da nossa mesa de hoje. Nós temos vários perfis aqui na mesa. Vou lembrar aos palestrantes que nós temos 10 minutos, me pediram para lembrar do cronômetro, que está aqui na frente, para vocês ficarem de olho. Então, a gente vai dar 10 minutos para cada palestrante e depois abrindo para debates, tá? No meu canto esquerdo está a Renata, que é nossa relatora, Rodrigo Murtinho. Eu vou pedir que cada um depois se apresente e fale a sua instituição. Rodrigo Murtinho, Rosane Mendes, Alain Rocha, Priscila Gonçalves, Eduardo Conejo e Pedro Máximo. Tivemos uma mudança, uma alteração na mesa, que o professor Cleinaldo Costa teve um problema familiar e não pôde comparecer à mesa, estará sendo substituído pelo professor Pedro Máximo. Tá bom? Então, nós vamos começar a mesa. Vou passar imediatamente, para não perder tempo, para o professor Rodrigo Murtinho. Bom dia a todas e todos. Queria, antes de tudo, agradecer a oportunidade de estar aqui. Para a gente é muito importante estar participando de um fórum dessa importância. E queria, antes de tudo, ressaltar a importância da gente ter uma internet livre e da gente ter uma governança como é feita a internet hoje no Brasil, né? Não podemos recuar 1 milímetro em relação a isso. E nos tempos atuais, nós precisamos estar ressaltando isso ao tempo todo. A minha apresentação, eu vou falar um pouco do acesso aberto ao conhecimento na Fiocruz e da sua relação com a educação. São tantas telas que eu vou me perder aqui. Bom, vamos lá. Nós temos aqui vários representantes da Fundação Oswaldo Cruz, uma instituição centenária de pesquisa e educação. No ano que vem vamos estar completando 120 anos. A Fiocruz está presente em 10 estados do Brasil e na África. É formada por 16 unidades técnico-científicas voltadas para o ensino, pesquisa, inovação, assistência, desenvolvimento tecnológico e extensão no âmbito da saúde. Nós temos 32 programas de pós-graduação nas modalidades acadêmica e profissional, além de 5 cursos associados. Temos uma escola técnica, a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, e outras modalidades, muitas outras modalidades de cursos presenciais e cada vez mais cursos à distância também. Isso mostra a nossa relação intrínseca com a atividade da atividade de pesquisa com a atividade de educação. A nossa missão é produzir, disseminar e compartilhar conhecimentos, tecnologias voltadas para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde, o SUS, e que contribuam para a promoção da qualidade de vida e para a redução das desigualdades sociais, tendo a defesa do direito à saúde e da cidadania como valores centrais. O meu lugar de fala, eu sou diretor do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde, o ICICT. O ICICT, dentro dessa estratégia da Fiocruz, tem como seu papel, objetivo estratégico, assegurar os direitos à comunicação e à informação como estratégicos para fortalecimento do SUS e efetivação do direito à saúde. Desenvolvemos inúmeros projetos de pesquisa nas áreas de comunicação, informação científica e informação em saúde. Temos um programa de pós-graduação que acabou de completar 10 anos.
o programa de pós-graduação em Informação e Comunicação em Saúde, e coordenamos várias atividades centrais da Fiocruz na área da informação e da comunicação, né? Entre elas o repositório institucional ARCA, a rede de bibliotecas da Fiocruz, a rede de bibliotecas virtuais em saúde, o Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos, o portal Fiocruz, entre outras. E editamos uma revista científica chamada Revista Eletrônica de Comunicação, Informação e Inovação em Saúde, a RECIS. Bom, o nosso ponto central é tratar um pouco da política de acesso aberto da Fiocruz, que deu uma certa estruturação às atividades que a Fiocruz já vinha desenvolvendo na área da informação e do acesso aberto, né? A gente teve, em 2011, o início do repositório institucional ARCA, né, que surgiu com a missão de reunir, hospedar, preservar e compartilhar e dar visibilidade à produção científica da instituição. Em 2014, a política ela vem ratificar o papel do ARCA como o instrumento central dessa política, né? E essa política também tornou mandatórios os depósitos de teses, dissertações e artigos. A política, né, entre os objetivos da política está garantir à sociedade o acesso gratuito, público e aberto ao conteúdo integral da produção científica da Fiocruz, fortalecer os mecanismos de preservação da memória institucional e aumentar o acesso e o impacto da produção intelectual da Fiocruz. E a política da Fiocruz, é bom ressaltar que ela está alinhada às iniciativas nacionais e internacionais, né, dos movimentos de acesso aberto e, mais recentemente, de ciência aberta. Esse é o nosso repositório institucional, o ARCA. Eu trouxe alguns dados sobre ele. Nós pulamos de 2011, quando ele surgiu, nós tínhamos mais ou menos 3.000 registros. Hoje, em números de agosto de 2019, nós temos mais de 30.000 registros no repositório e objetos digitais. Nós temos hoje, entre as coleções mandatórias, mais de 17.000 artigos científicos, mais de 4.000 dissertações e quase 2.000 teses. Ou seja, todos os cursos da Fiocruz de pós-graduação são obrigados a depositar as teses e dissertações e os pesquisadores a depositar os seus artigos científicos. Então, pelo gráfico que eu mostrei anteriormente, a gente consegue visualizar que, na medida em que a política ela vai ganhando corpo e a gente consegue avançar no debate do acesso aberto, a adesão ela vai aumentando, né, e o número de objetos também vai crescendo. Hoje nós temos também crescendo as tipologias de materiais que estão disponíveis no repositório, né? São hoje 23 tipologias, no início eram 13, ou seja, não só as 3 tipologias mandatórias, mas hoje nós temos muitos outros objetos digitais dentro do ARCA, como os recursos educacionais abertos também, como obras raras, imagens, vídeos e toda uma produção cultural que a comunidade da Fiocruz vem depositando lá, né, dentro de uma adesão mais ampla a uma política, a uma visão de acesso aberto. Também, hoje, temos 26 comunidades dentro do ARCA. Trouxe para vocês também, aproveitando a oportunidade, para divulgar que vamos estar lançando agora, no final do mês de outubro, na semana em que comemora a Semana Internacional do Acesso Aberto, onde são realizadas atividades de acesso aberto no mundo inteiro, nós vamos estar lançando uma plataforma chamada Porto Livre, que é uma plataforma dedicada a livros em acesso aberto. Essa plataforma, ela reúne livros publicados por diversas instituições do Brasil e do exterior, publicações que estão licenciadas em acesso aberto, e o critério para elas fazerem parte dessa plataforma, hoje, inicialmente, nós vamos lançar a plataforma com cerca de 400 livros, nós seguimos uma nuvem que foi feita a partir das palavras-chave
das pesquisas realizadas pelos alunos e pelos professores do nosso programa de pós-graduação, que é essa nuvem que eu estou apresentando para vocês agora. A ideia é que essa nuvem ela vai crescer e, aos poucos, ela vá abarcando outros cursos e outras unidades da Fundação Oswaldo Cruz. Dentro desse portal também, nós estamos lançando uma coleção que nós chamamos de Coleção Memória Viva, onde nós estamos reeditando livros. Livros estão se perdendo nos catálogos, livros, muitos deles com 10, 15, 20 anos, né, da sua última edição, e que só é possível encontrar em alguns sebos, e em alguns casos nem nos sebos direito a gente encontra. Então são livros fundamentais que também foram apontados por estudantes e professores como ainda fundamentais dentro das nossas atividades de ensino. Um exemplo que a gente lançou recentemente é o livro Massacre de Manguinhos, que conta a história de perseguição de pesquisadores da Fiocruz na época da ditadura militar, um livro importante para a nossa instituição. Esse livro foi lançado em 78 por uma editora chamada Avenir, que não existe mais, e, como vocês podem perceber, a capa de 78, o desenho ilustrativo é do Oscar Niemeyer. E nós relançamos ele agora, recentemente, foi o primeiro livro da coleção, né, e nós já temos mais de 3 mil downloads desse livro, né, e foi uma edição especial que nós fizemos, inclusive, em papel. Ela foi impressa também. Nós temos outras iniciativas, eu vou passar rapidamente, de acesso aberto na Fiocruz, né, temos um portal de periódicos, onde a gente reúne as 7 revistas científicas da Fiocruz, né, entre elas a nossa revista, a Recis. Nós temos uma biblioteca de obras raras, né, da Fiocruz, também com várias obras digitalizadas e à disposição, com seu acesso livre. Temos um banco de imagens da Fiocruz também, um banco de imagens também livre, onde você pode utilizar livremente as imagens, desde que não tenha finalidade comercial. Estamos também colocando todo o nosso acervo de vídeo da Vídeo Saúde Distribuidora, que é o maior acervo de vídeos sobre saúde da América Latina. Paulatinamente estão indo também para a internet, tanto sendo depositados no canal do YouTube, como no nosso repositório. E, mais recentemente, né, foi lançado na Fiocruz o Educare, que eu não vou me aprofundar aqui, que eu acho que vocês vão aprofundar certamente. Né? Então, nós temos alguns desafios, né, que dentro do acesso aberto, apesar da política a gente avaliar que ela tem uma eficácia bastante grande, que nós conseguimos avançar bastante, né, na política de acesso aberto da Fiocruz, mas a gente ainda carece de alguns avanços, entre eles os desafios, né, a mudança na nossa cultura e na nossa estrutura, com vistos a fomentar uma cultura de ciência aberta na instituição, potencializar cada vez mais as atividades de ensino relacionadas à nossa produção científica, né, dando mais acesso às diversas tipologias de produção científica e cultural da Fundação, o desenvolvimento tecnológico, que a gente precisa investir bastante, porque por detrás de cada plataforma dessa existe um trabalho enorme, né, em termos de desenvolvimento tecnológico, os desafios de lidar ainda com uma legislação de direito autoral que nos cria bastante dúvidas, inseguranças, né, para não aprofundar, e incrementar a política compartilhando outros acervos, que é uma situação, como vocês viram, ela está em curso, né, e cada vez se concretizando mais na Fundação. Então é isso, queria agradecer a oportunidade e estou aberto ao debate. Obrigado. Obrigada, Rodrigo. Vou passar imediatamente para a Rosane Mendes. Passamos um pouquinho de tempo, mas vai dar tudo certo. Bom dia. Antes propriamente de entrar na apresentação, eu gostaria de ler uma citação que foi utilizada, inclusive, no dia do lançamento da plataforma Educare, né? Especialmente nesse momento que a gente vive hoje de tanto estrangulamento, praticamente, da educação, né? Essa citação é do Água Lusa. Vivemos num tempo estranho,
de construção de muros, de pessoas que se orgulham em construir barreiras, o que é uma coisa que imobiliza. Se eu escrevo, é para derrubar muros, e acho que é isso que fazem os livros de uma maneira geral. Eles constroem pontes, conexões entre as pessoas, as aproximam enquanto os muros as afastam. E todo o nosso trabalho deve ser com o intuito de aproximar as gentes. O meu grande combate é contra as fronteiras, contra os criadores de muro. Bom, a Ana já fez um pouco aqui a introdução, né, em relação à educação aberta, né? O contexto, né, da educação, a educação é citada na Constituição como um direito de todos e um dever do Estado. E a Agenda 2030, ela vem reafirmando isso, né, quando ela mantém a educação de forma inclusiva, equitativa e de qualidade, inclusive cita a tecnologia para eliminar esses fossos. E aí a gente chega até esse movimento da educação aberta, né, que tem tomado força especialmente por conta do movimento de recursos educacionais abertos, também por conta dos cursos massivos online. No entanto, é um movimento histórico, né, que combina a tradição de partilhar os dados, de colaboração, de compartilhamento de conhecimento, sempre promovendo a liberdade de uso, a liberdade de adaptação, a liberdade de compartilhar aquilo que é produzido para o ensino. Isso é para mostrar um pouquinho que existem já vários movimentos no mundo, né, que reafirmam a importância da educação aberta. A da Cidade do Cabo é uma que cunhou o conceito, né? E aí não tem como falar de educação aberta sem entrar nos recursos educacionais abertos, né? Que nada mais é do que todo o material utilizado que tem um objetivo educacional, sendo um curso completo, um livro didático, um vídeo, um texto, que esteja em formato aberto e sob uma licença de uso flexível. O próprio conceito utilizado pela Unesco, né, ele já destaca esses pilares do REA, que um REA ele precisa ter uma abertura técnica e uma licença de uso que permita a flexibilidade, né? Esses formatos abertos, eles são importantes porque eles permitem a adaptação desses recursos educacionais e a utilização em diversos contextos. Uma outra questão sobre os recursos educacionais que a gente precisa destacar são as liberdades para o recurso educacional. Então, o recurso educacional aberto, ele precisa ter a liberdade para ser reutilizado, reutilizar o original em outros contextos, né, revisar esse recurso educacional, ou seja, adaptá-lo, modificá-lo, a liberdade de remixar ou de recombinar, ou seja, você vai pegar recursos educacionais distintos e torná-lo um novo recurso educacional, a liberdade de reter esse recurso educacional, ou seja, até mesmo salvar uma cópia para você e de redistribuir, né, ou compartilhar numa rede social, até mesmo compartilhar entre os professores. Aí aqui a gente já entra um pouco mais, né, na motivação, inclusive, do desenvolvimento da plataforma Educare. Na Fiocruz a gente trabalha com esse ciclo geral de REA, que envolve 6 etapas. Então, a gente aborda aí desde a etapa do planejamento até a etapa da avaliação, onde, na verdade, todas essas etapas elas são cobertas na etapa de planejamento também do recurso educacional. Então, por que a plataforma Educare, né? Então, levando em conta essa questão do ciclo, a gente necessitava de uma plataforma que pudesse cobrir todas essas etapas, que pudesse cobrir desde a etapa de criação do conteúdo até a etapa de publicação do conteúdo. E aí, recentemente, agora no dia 23 de agosto, nós lançamos a plataforma Educare.
que se constitui como um espaço de colaboração, um espaço para a criação de recursos educacionais e com ferramentas para diálogo também, que integra todas aquelas 6 etapas do desenvolvimento de um recurso educacional. Essa plataforma é um desenvolvimento interno da Fiocruz, foi desenvolvida toda em código aberto, com os códigos disponibilizados em repositórios abertos, que podem ser reutilizados por qualquer instituição. Aqui alguns princípios, né, que nos nortearam para o desenvolvimento da plataforma, né? Acho que o primeiro seria a adoção realmente de software livre e disponibilização dos códigos abertos, adotar sempre os formatos e padrões abertos, levar em conta, claro, a acessibilidade da web. Uma outra questão importante é a rastreabilidade do conteúdo, né? Como que esse conteúdo ele está sendo utilizado pelos alunos, pelos usuários que baixam aquele recurso do Educare, né? A colaboração, uma preservação digital também e uma avaliação da qualidade desses recursos educacionais. Aqui é um pouco, a gente levou em conta, quando a gente estava planejando, né, essa plataforma, cobrir 3 dimensões. Essa dimensão da colaboração, uma dimensão que é da autoria, né, que é da criação propriamente dito do conteúdo, e essa outra dimensão que seria a interação dos docentes com os objetos digitais. Então, dentro do Educare, da plataforma do Educare, tendo essas 3 dimensões, um docente ele pode ali construir o seu recurso educacional utilizando as ferramentas de autoria e bem como também utilizar todo esse processo automaticamente até a publicação no ambiente virtual de aprendizagem. A gente colocou aqui como exemplo o Moodle porque é o que nós utilizamos. Aqui é um pouco também a carinha do Educare, né? O Rodrigo também já mostrou. E as suas principais funções, né? Eu não vou falar todas, só vou destacar algumas. Acho que a principal para a gente é a questão de disponibilizar ferramentas de autoria. A gente está usando uma estratégia que todo mês a gente vai lançar uma nova funcionalidade inserida nas ferramentas de autoria. Então, vai ter um construtor de slides, vai ter um construtor de flashcards. Então, todo mês vai lançar uma funcionalidade que deverão ser, inclusive, ter um processo de sensibilização, de treinamento junto com os docentes da Fiocruz. Aqui eu falei inicialmente a questão da rastreabilidade, né? Isso só foi possível porque nós estamos adotando um padrão ex-API. Então, tudo que é criado através do construtor de recursos educacionais na plataforma do Educare, ele já sai com um rastreador, né, que o ex-API ele incorpora dentro do código. Não vou entrar em muitos detalhes, que aí seria muito técnico. E aí o que vem, né? Acho que eu já antecipei um pouquinho, inclusive, a ideia é fazer lançamentos mensais de novas funcionalidades. A gente vai disponibilizar agora em meados de novembro o construtor online de slides, onde o professor ali, ele mesmo vai construir seus slides e vai salvar. Vai poder tanto utilizar no curso online, como ele pode também reutilizar na própria sala de aula. E tudo em formato aberto, né? Então, é uma forma de fazer com que os docentes eles acabam incorporando a cultura de trabalhar com formatos abertos. E os flashcards, né? Que seriam nada mais do que uns cards que você vai fazendo um slide que é mais para mobile. E como conclusão, acho que a principal, que está até destacada, né? Que também é um desafio, é superar esse modelo tradicional que nós temos hoje para uma cultura de colaboração, de compartilhamento e uma mudança de cultura mesmo dos docentes para trabalhar não só na parte de colaboração e compartilhamento, mas reconhecendo a importância que é a educação aberta para diminuir as desigualdades do país. Muito obrigada, Rosane. Eu vou passar a palavra para o professor Alan Rocha. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui em Manaus, nesse fórum, discutindo um assunto que já deveria ter sido resolvido no plano
regulamentar, mas não foi, ao contrário. Novas situações se acumularam sem que a gente resolvesse os problemas ainda na educação tradicional, com relação aos direitos autorais. Apenas avolumou-se agora com o digital, com novos desafios. Ainda que não haja uma clareza regulamentar com relação aos direitos autorais e tudo que envolve a educação digital e, obviamente, os recursos educacionais abertos e tudo mais, há, sim, instrumentos ou pontes pelo qual possamos fazer e pelo qual tenhamos que caminhar. Tá? E é disso aí que eu vou falar um pouco nesse sentido. Então, os direitos autorais tradicionais, entre o seu objeto, claro, as atividades de pesquisa e as atividades de educação, principalmente o resultado dessas atividades, em termos de produção material, a produção de uma aula, a produção de um curso, a produção de uma comunicação científica, seja em forma de artigo, livro ou o que quer que seja, todos esses já são tradicionalmente abarcados e protegidos pelos direitos autorais. Tá? Eles fazem parte desse conjunto de objetos que são alcançados pelos direitos autorais. No entanto, o acesso a esses objetos que são feitos legalmente falando por meio das possibilidades que as limitações e exceções aos direitos autorais trazem, e toda a legislação de direitos autorais não só diz o que é protegido, o quanto é protegido, mas também quais usos não são protegidos. Isso é muito importante a gente focar para a questão da educação, para o movimento de abertura do acesso à educação em todas as suas formas. Essa é uma área, um aspecto dos direitos autorais que tende a ser muito esquecido, infelizmente, porque ele, na verdade, é o aspecto dos direitos autorais que faz o equilíbrio entre o quanto deve ser protegido e o quanto deve ser dado abertura para acesso. Então, é esse o ponto, é um ponto sensível, obviamente, de grande debate, como vocês devem imaginar, mas é o ponto essencial com o qual nós deveríamos focar para avançarmos a educação aberta e os recursos educacionais abertos de forma segura. Se nós não focarmos nisso, nós vamos ter muita dificuldade em todos os nossos processos. Tá? Então, é um pouco disso que a gente vai falar hoje. Durante a nossa legislação, ela é de 98, teve uma adaptação em 2013 que trata apenas da gestão coletiva. Então, portanto, não atinge diretamente a educação e assim por diante. Não foram feitas adaptações necessárias para que o pouco que já tinha sido tratado no tradicional pudesse ser transportado com tranquilidade para o digital. Então, nós temos aí um vácuo em todos os sentidos. E aí, que adaptações foram feitas para o digital no plano internacional? Em primeiro lugar, houve uma adaptação do objeto. Ficou claro desde o início dos anos 2000, que o que quer que tivesse sido produzido no ambiente digital estaria igualmente protegido, assim como no ambiente tradicional. Ou seja, cursos, material digital, tudo isso é protegido, sim, por direitos autorais na sua casinha lá. No entanto, o que nós vimos, aí houve também uma ampliação do que estaria protegido. Por exemplo, os bancos de dados digitais. Bancos de dados digitais é um elemento, um objeto que nasceu como objeto de proteção dos direitos autorais nos anos 90. Nos anos 90, ninguém dava tanta importância aos bancos de dados. Tá? Acontece que hoje eles reúnem, talvez, o maior potencial econômico que nós tenhamos em termos de informação hoje, da economia da informação. Ele é um dos pilares dessa economia e desse potencial econômico. Porém, as limitações e o acesso a este material não foram adequados. Deixamos ainda no tradicional. Então, existe um avanço na ampliação do objeto, mas não um avanço na garantia do acesso. Alguns países fizeram isso no plano nacional, mas o Brasil não fez. Tá? Então, sendo que a educação digital e o material digital, por sua própria natureza, não obedece à territorialidade, aos espaços físicos das nações, então nós temos aí um grande dilema. Países diversos tratam a possibilidade de uso e reuso de material, a possibilidade de acessar esse material, a possibilidade de construir cursos abertos e livres de formas diferentes. Sendo que, se o material ele nasce com uma vocação transterritorial, internacional,
Porém, ele encontra barreiras legais nos diversos quando ele ultrapassa as fronteiras. E isso expõe os pesquisadores, os trabalhadores, os agentes da educação digital a vários riscos, tá? E isso é um problema. Esse problema hoje, bom, eu vou voltar a esse problema como hoje ele está sendo enfrentado. Mas um outro aspecto que foi feito na adaptação digital foi criar safe harbors, que são, na verdade, portos de segurança para as plataformas, nos quais elas não se responsabilizam pelo conteúdo produzido por terceiros. Esse foi o lema trazido no final dos anos 90 pelo Digital Millennium Act, que foi copiado em vários outros países e que permaneceu assim até o começo dessa década. Hoje, esse sistema de safe harbor está sendo muito questionado no plano internacional, assim como no plano internacional começa a ter uma discussão mais séria na Organização Mundial de Propriedade Intelectual para a criação de um tratado internacional justamente de limitações para bibliotecas, museus e arquivos como centros não só de memória, mas também de informação, tá? A produção de informação, não só a memória e resguardo dessa informação, mas também produção de própria informação, mas também para educação e pesquisa. Em isso ocorrendo, em muito contribuirá para superarmos essa barreira. Mas, no entanto, nós temos aí um outro problema, dois outros problemas. Eu já vi o tempo ali. Um outro problema que advém é que o dilema entre titularidade, ou seja, controle, e licenciamento, versus acessibilidade e liberdade de uso, esse dilema, na verdade, não foi satisfatoriamente enfrentado em nenhum lugar do mundo. E nós, no Brasil, simplesmente lavamos a mão. O que aconteceu foi que, obviamente, os problemas cresceram. E o judiciário teve que enfrentar essa situação. Incrivelmente, bom, não tão incrivelmente aqui no Brasil, o judiciário acabou sendo o espaço mais progressista com relação aos direitos autorais. Então, as decisões dos tribunais superiores são muito positivas no sentido de que, sim, nós podemos fazer vários usos, desde que eles não concorram com a utilização normal, com a venda da obra, com a utilização comercial da obra, e sejam baseados em uma justificativa, tem uma justificativa em um dos direitos fundamentais essenciais, como a educação, a pesquisa e o acesso à informação. Então, essa segunda parte é tranquila. A primeira parte é como que a gente verifica se há ou não concorrência no uso que nós estamos fazendo. A concorrência ela ocorre quando a gente, de fato, tira uma clientela em real potencial de aquisição daquele material. Tá? Mas hoje, pelo tempo ali correndo, já vi, não vai dar para eu prolongar muito mais disso. Então, esse dilema do licenciamento versus acesso livre, este é o dilema que a Europa tentou enfrentar agora com a diretiva que trata de uma reforma de direitos autorais, em que se torna ainda mais restrito, de certa maneira, e praticamente, no meu entender, ainda vamos ver como ele vai desenvolver nos países individualmente considerando, no meu entender, isso vai forçar um licenciamento, o que quer dizer a criação de uma entidade de gestão coletiva para coletar direitos autorais, o que quer dizer o ECAD dos livros e do material de ensino. É esse o risco que corremos. De um lado, existe um caminho indo para uma abertura no plano internacional, ao mesmo tempo, essa mesma força que persiste internamente de vamos obrigar, não pode, forçando o licenciamento. Ou seja, essa disputa continua a ocorrer tanto no plano nacional quanto no plano internacional. Mas essa disputa que já ocorre, nós já vemos isso já há alguns anos, quase há mais de uma década, ela é acrescentada de alguns outros problemas, o que torna ela mais complexa e até mais difícil de resolver. Uma delas é a proteção aos dados pessoais. Esse é um novo elemento trazido que certamente impacta todo o processo, desde formulação até disponibilização e acesso. O valor econômico dos bancos de dados. A partir do momento que esses bancos de dados passam a ter um valor econômico extremamente forte, eles começam a querer, a tentação de protegê-los e cercá-los, criar cercas ao redor deles, fica intensa, cresce.
Tá? E acontece que o valor desses bancos de dados cresce na medida em que a concentração quanto ao potencial de fato, manter memória, potencial, enfim, toda a questão técnica de ter esses bancos de dados, super bancos de dados e o processamento extremamente alto, está restrito a muito poucas empresas. Então, nós temos aí um outro processo de concentração. E o advento da inteligência artificial, que depende desses dados, ou de um grande volume de dados para ser desenvolvido, para ser treinado e para ter efetivamente a sua aplicação, num ambiente que se quer promover startups de tecnologias. Então, além dos problemas que nós já tínhamos, nós acrescentamos um conjunto desses que, para os direitos autorais, se reflete em dois níveis. A questão, o quanto de acesso nós vamos conseguir legalmente ter e o quanto de restrição os grandes titulares vão conseguir impor. Esse é um dos debates. Um outro dilema é o quanto de acesso ao banco de dados, aos dados que são contidos nos bancos de dados, que é o que se chama de Data and Text Mining, mineração de dados e textos, que a gente poderia hoje sintetizar que não é só dados e textos, na verdade é de conteúdo, versus a proteção ao banco de dados, tá? Porque isso impacta, inclusive, a concorrência econômica e assim por diante. Então, para encerrar, o que eu quero dizer é que nós não podemos esperar, então são algumas mensagens. O problema não está resolvido e o direito não vai resolver esse problema. Então, vamos parar com essa esperança de que o direito vai dar todas as respostas. Não vai dar e precisa aprender, na verdade, onde aquilo está sendo feito para que nós possamos propor. Tá? Um segundo aspecto, que se dependermos dos legislativos, e nós vimos isso na Europa, já vimos isso na Inglaterra, eu acompanhei precisamente, o lobby, o poder econômico dos lobbies, dos titulares, grandes titulares de direitos autorais, irá prevalecer como prevalece desde os anos 90. Tá? E o terceiro aspecto, se nós não lutarmos pelo que temos, e nós temos vários direitos de acesso, produção e garantir acessibilidade, vários caminhos para tal. Se nós não lutarmos e efetivamente fizermos isso, aplicarmos os direitos de acesso que temos, nós iremos perdê-los. Então, esse é o meu recado e a minha mensagem. Obrigada, Alain. Me sinto péssima, impressionando assim, mas eu não tenho escolha. Eu vou passar para a Priscila. Alô, bom dia. Primeiramente, eu queria agradecer à equipe da Fiocruz, na pessoa da Ana, pelo convite, por estar aqui nessa mesa. Toda vez que eu ouço a Fiocruz falar, é uma alegria imensa de saber que é uma instituição pública de renome internacional e que está sempre à frente com as questões relacionadas à educação aberta, IREA, e pautando e inspirando outras organizações também da rede pública. Meu nome é Priscila, eu sou fundadora do Educa Digital. O Educa Digital é uma organização da sociedade civil que vai completar 9 anos este ano, que trabalha pela causa da educação aberta. A gente trabalha em parcerias com núcleos de universidades, algumas organizações também da sociedade civil, pela causa, na formação de educadores e gestores públicos, não só públicos, também privados. Agora tem crescido a demanda por entender melhor o que significa educação aberta e como implementar políticas de educação aberta. Hoje eu preparei aqui uma pequena fala para vocês para apontar o quanto que a educação aberta conversa com a pauta dos direitos digitais, que é algo que sempre esteve presente, mas agora, como bem disse Alain, está em muita evidência essa questão da sociedade de dados em que vivemos. A Rosane já pontuou uma breve conceituação de educação aberta, então tem a ver com práticas pedagógicas, práticas flexíveis, práticas abertas, tem a ver com acesso aberto, nem sempre aberto de fato, a maioria das vezes gratuito, então essa também é uma grande diferença que a gente vem levando para a gestão pública, a diferença entre o grátis e o aberto, que a gente vai poder falar um pouquinho mais aqui. Tem a ver com o autodidatismo, a possibilidade, de fato, que a internet trouxe de todos nós construirmos nossas trilhas, nossas jornadas de aprendizagem.
tem a ver com acessibilidade a pessoas com deficiência e tem a ver com os REA, que são os Recursos Educacionais Abertos. Os marcos internacionais, a Rosane também pontuou, ressalto que a gente tem um construído no Brasil, que é o Encontro REA do Mercosul, feito no final do ano passado. A gente está criando uma rede de América Latina em torno da causa. Quando a gente fala de educação aberta, a gente está falando sempre de licenças abertas de direito autoral, porque isso significa incentivar e reconhecer a autoria, criar, colaborar e compartilhar as nossas produções para o mundo, para inspirar outras pessoas, outras escolas, no caso da educação, os famosos remix, adaptações de boas práticas. Só com uma licença de direito autoral aberta a gente consegue fazer com que um dado material que a gente compartilhe possa ser remixado, adaptado. Tem a ver com padrões técnicos abertos, por conta da autonomia e flexibilidade para mudanças, a gente não depender de um único proprietário do código de dada plataforma, também com criação, colaboração e compartilhamento, à medida que é uma comunidade que desenvolve o código aberto. Tem a ver também com sustentabilidade do projeto e segurança da informação, porque quando o código é aberto, qualquer problema é muito mais fácil de resolver, ao contrário do que a grande maioria acha, que na verdade a segurança está muito mais relacionada ao código aberto. E também com direitos digitais. Por quê? Porque a gente está falando de acesso à informação, acesso ao conhecimento e à cultura. A gente está falando de liberdade de expressão sempre, quando queremos que outras pessoas possam também ser autoras e contribuir com as suas produções. E também com privacidade e proteção de dados pessoais. Aqui estão as licenças, a mais famosa é a do Creative Commons, que a gente consegue acessar no site, responder 2 perguntas e gerar uma licença. E essa licença é bacana porque ela tem um respaldo jurídico, aí o artigo 22, que diz que pertence ao autor, os direitos morais e patrimoniais, e o 29, que depende da autorização prévia e expressa do autor. Então, a partir da conversa com as leis de direito autoral dos países, e agora tem uma versão internacional do Creative Commons, porque todas as leis de direito autoral vêm de convenções internacionais, pequenas adaptações dos países, e tem também as licenças de software. Essas não são as únicas, mas são as mais utilizadas. Quando a gente... esse é muito interessante porque é uma lista de alternativas à maioria dos softwares proprietários que a gente usa. É o Prism Break, por conta do programa de espionagem americana chamada Prism, que foi denunciada pelo Snowden em 2013. Eles criaram essa lista para a gente achar todos os tipos de alternativas em software livres. A gente também tem levado isso nas nossas formações. Há alguns softwares livres bastante conhecidos, o LibreOffice, que é uma alternativa ao pacote do Office, o Scratch, que foi um dos primeiros a serem lançados no mundo da educação. Até hoje tem eventos muito interessantes sobre o Scratch em várias escolas do Brasil todo. O Audacity, que é um software de áudio, o WordPress, o Moodle de cursos, o GIMP, de tratamento de imagens, e eu trouxe o OpenRedu, que é uma rede social criada pela Universidade Federal de Pernambuco, que também é um software livre. E tem vários outros. Aqui eu pontuei os 3 aspectos dos direitos digitais, aonde que a educação aberta conversa com eles. No caso do acesso à informação e conhecimento, por fomentar o uso de licenças abertas de direito autoral, especialmente em relação a materiais educacionais financiados com dinheiro público de forma que fiquem disponíveis à sociedade. Essa é uma ação bem forte que a gente vem fazendo, a gestão pública, não só de secretarias de educação ou Ministério da Educação, mas qualquer órgão público que produz material didático, material educativo, pode e deve usar licença aberta, porque tudo aquilo é produzido com dinheiro público. Tem a ver com liberdade de expressão, porque a gente defende a diversidade e a pluralidade de autoria de ideias que possam ser compartilhadas, vindas de diversas manifestações intelectuais, artísticas, científicas e de comunicação. E no caso da proteção, a privacidade e proteção de dados,
Por recomendar justamente a adoção de tecnologias de código aberto, a gente busca a transparência e que os usuários possam controlar os usos que são feitos dos seus próprios dados. Também significa proteger dados de crianças e adolescentes, quando a gente pensa que a educação básica está aí usando cada vez mais as grandes plataformas e não é transparente a forma como os dados estão sendo usados. E também sobre a conscientização sobre infraestrutura. No dia zero aqui a gente teve uma das pesquisas da Fernanda, que está aqui na plateia, que mostra o quanto a infraestrutura das plataformas, o hardware delas, né, o servidor que a gente fala nuvem, está no hemisfério sul. E a gente não sabe como que esses dados estão sendo usados por esses servidores estarem lá. Será que o fato deles estarem lá e operarem no Brasil, a nossa lei LGPD vai ser respeitada? Como que vai ser isso? Então, tem muitas questões envolvendo os dados e isso tem tudo a ver quando a gente pensa numa educação aberta. Essa é uma reportagem do Lavitz. O Lavitz é um laboratório localizado na Unicamp, que reúne vários pesquisadores que estudam internet e sociedade, e eles estão desenvolvendo muita pesquisa em relação às plataformas, como as plataformas estão entrando nas grandes redes de educação básica e ensino superior, e aí um monte de perguntas. Como que os dados e os rastros digitais das crianças estão sendo manipulados? É para vender produtos, modular comportamentos? As escolas sabem onde os servidores dessas empresas estão localizados? Como fica a questão da liberdade de escolha? A partir do momento que a gente faz uma parceria gratuita, que não existe nada grátis, com uma empresa de tecnologia, a gente não vai apresentar o software livre, outras possibilidades, a gente vai ficar restrito àquelas plataformas. Isso é trabalhar a liberdade de escolha em educação, a gente pode fazer isso com os nossos alunos. E que sociedade nós queremos construir? A Renata Miele trouxe isso ontem, naquela mesa maior da tarde, e eu incorporei aqui na minha apresentação, porque a gente precisa levar essa pergunta para as escolas, a gente precisa levar as discussões que estamos fazendo aí no nível legislativo, da Lei Geral de Proteção de Dados, para a educação, porque gestores educacionais, gestores públicos e professores, educadores, muito menos estudantes, estão cientes do que isso significa e que sociedade essa a gente quer construir. Bom, essa é uma reportagem que saiu do Estadão ano passado, em que o chefe de educação do Google dá essa declaração, que uma das vantagens de oferecer serviço para escolas é fidelizar o usuário. Todas as grandes plataformas têm programas educacionais. Vou passar rapidinho, isso aí é uma notícia de ontem, que também fiquei super alarmada. A Undime fechou uma parceria com a Google for Education. Undime é a União Nacional dos Dirigentes de Educação, Municipais de Educação. E é curioso porque o NIC-BR vai fazer uma medição de conectividade das escolas, junto com o MEC, num programa que o MEC já tem desde 2016. Então, eu não entendi o que significa essa outra medição que o Google vai fazer agora. Esse é um mapeamento das universidades federais, foi desenvolvido um script por pesquisadores do Lavitz, da UNB, que é a nossa parceira, de mapear o quanto que os servidores das universidades públicas estão fora do Brasil por meio dessas parcerias gratuitas. Metade. Alguns marcos nacionais, vou passar rapidinho, depois a gente conversa. A gente conseguiu uma portaria no Ministério da Educação, que essa portaria pautou... agora eu não consigo voltar. Tudo bem. Ixi, peraí. Ele só vai para frente. E agora? Bom, gente, e agora? Eu não consigo voltar. É no de baixo. Desculpe. Pronto. Deixa eu ver onde eu parei. Aqui, a portaria do MEC, que fala de tudo que a Secretaria de Educação Básica comprar e adquirir precisa ser recurso educacional aberto. Essa é a nossa iniciativa, aberta.org.br, vocês devem conhecer, podem conhecer, tem bastante material. A gente tem um referatório de recursos educacionais com licenças abertas, que é o RELIA, vídeos, materiais, tudo em licença aberta. A gente fez uma formação de professores da UAB, vamos formar agora embaixadores REA, professores de 30 professores dessas universidades, junto com a CAPES.
E esse curso está sendo remixado por várias instituições. Isso é um mapa global de REA. Deixa eu chegar aqui. Só queria mostrar para vocês o jogo da política de educação aberta que estamos lançando agora. É um jogo que, para ajudar gestores a diagnosticarem as suas políticas educacionais a partir de 3 aspectos. Então, por meio desse iceberg, a gente consegue ver o quanto de abertura e segurança essa política tem. São 3 aspectos: pedagógicos, técnicos e jurídicos, e também tem a conceituação dos principais termos, e é isso. Depois, essa apresentação vai ser compartilhada, já está no SlideShare do Educa Digital, inclusive, e a gente tem tempo para debater depois. Obrigada, Priscila. É uma pena o tempo mesmo, mas, enfim. Agora eu passo a palavra para o professor Eduardo. Eu vou pedir licença à Ana e aos meus amigos aqui da mesa, mas eu vou ficar em pé, por uma razão de logística, senão eu desapareço aqui atrás da mesa e o pessoal lá na internet não vai saber quem está falando, tá? Então, bom dia, eu sou Eduardo Conejo, sou gerente sênior de inovação da Samsung na América Latina, e eu vou contar aqui um pouco para vocês a nossa experiência mais recente, que na verdade é uma experiência já de 6 anos com educação. É um programa que a Samsung tem hoje no Brasil, com uma unidade aqui em Manaus e a outra em São Paulo, que é o Samsung Ocean Center. Okay? Rapidamente, esse programa, ou esse conceito, ele surgiu na Coreia, e em 2014 nós importamos e adaptamos o conceito aqui para a realidade brasileira, e temos 2 unidades, como eu já falei. Aqui de Manaus, ela fica dentro da EST, da Escola de Tecnologia da UEA, e a unidade de São Paulo fica dentro da USP, na Escola Politécnica. Basicamente, nós temos 3 grandes pilares: um de capacitação, o segundo de desenvolvimento e o terceiro de parcerias. Nosso grande objetivo é promocionar e criar acesso a conteúdo tecnológico focado em desenvolvimento de soluções digitais. Inicialmente, o nosso foco principal era a solução digital móvel, e com a evolução da tecnologia e o advento da internet das coisas e inteligência artificial, nós aumentamos o nosso leque de oferta para abranger esse conteúdo. E nosso grande objetivo é de que cada um do público que participe dos nossos eventos tenha a capacidade de alavancar suas ideias e implementá-las tecnicamente, caso ela envolva alguma solução digital móvel. Basicamente, essa é a nossa estratégia, a nossa história. Nós já operamos desde 2014, e uma boa novidade é que no final desse ano passado, 2018, teoricamente o projeto se encerraria, e nós expandimos esse programa por mais 5 anos. Isso significa que nós estamos não só atuando por mais 5 anos, mas estamos expandindo também a nossa forma de atuação, aumentando o espaço físico e também a nossa atuação agora via internet. Todo o nosso conteúdo e grande parte de novos conceitos nós vamos estar introduzindo via internet, de forma que pessoas que não tenham eventual disponibilidade de se locomover até o centro vão ter acesso a todo o conteúdo. Esses aqui são as grandes universidades e parceiros que nós atuamos. Essa lista ela cresce exponencialmente. Esses são os grandes parceiros do mundo de tecnologia que nós usamos como fonte de conteúdo e também para ações em parceria. Vocês podem ver que tem uma gama de empresas que são bastante reconhecidas e todas fazem parte do nosso ecossistema. O nosso currículo, ele é focado, como eu disse inicialmente, em solução digital móvel, mas expandindo agora, e a grande novidade que está em cima aí, que é a inteligência artificial, que é uma das grandes tendências. Nós iniciamos esse conteúdo no final do ano passado, e ele tem se mostrado como realmente uma grande demanda represada pela sociedade, ou seja, as pessoas entenderem um pouco melhor o que significa esse conceito e começarem a imaginar e, eventualmente, e na prática, construindo soluções baseadas em tecnologias de inteligência artificial. Nós atuamos de forma bastante diferenciada. Basicamente, nós contamos com a base de instrutores que são os próprios
professores das universidades e também profissionais da Samsung e do mercado, que são reconhecidos por alguma área específica, e também temos o desenvolvimento via, agora, a partir desse ano, através da internet. Até hoje, nós já impactamos mais de 62 mil pessoas que passaram por algum treinamento, por alguma sessão dentro de uma das unidades do Ocean. Esse número é bastante significativo se a gente considerar que é uma ação totalmente dedicada a conhecimento, a aprendizado, e cada uma dessas sessões dura em média de 3 a 4 horas. Isso é um volume bastante grande de pessoas e de energia gasta transmitindo esse tipo de conhecimento do mais variado leque de conteúdo. E nossas pesquisas, que são constantes, elas sempre mostram que o conteúdo sempre ele atende ou é muito relevante, e principalmente as expectativas do público são superadas na maioria dos casos. Isso nos dá uma grande satisfação. Uma coisa interessante é que, como o nosso curso ele é bastante regular e ele consegue ter um conteúdo de alto nível, as duas universidades onde nós estamos localizados reconhecem esse curso e emitem certificado para cada um dos alunos que completam o ciclo integralmente. Esse aqui é o perfil do nosso público. Basicamente, a gente atua na faixa etária dos 20 e poucos anos até meios de 30. Ainda temos uma diferença significativa entre o público masculino e feminino, mas é alguma coisa que vem diminuindo, e nós esperamos que sim, a gente chegue a 50-50 muito em breve. Isso aqui é um mapa de todos os projetos que se transformaram em startups, que passaram pelos Oceans. Na esquerda nós temos os casos de Manaus, e à direita os casos de São Paulo, e os que estão circundados com bolinhas são os que efetivamente ainda continuam no mercado e se mantêm agora como empresas. A nossa taxa de sobrevivência ela está bastante alta, ela passa dos 20%, o que é completamente fora dos padrões internacionais para startups, principalmente quando se fala de tecnologias digitais móveis. Esse aqui é um depoimento do nosso grande amigo aqui, o Dr. Kleinaldo, que é o reitor da UEA, e ele reconhece e entende que o Ocean teve um papel muito significativo dentro da Universidade do Estado do Amazonas. E aqui também os nossos amigos da USP, que reconhecem o nosso papel, e de forma bastante integrada e síncrona, nós conseguimos criar um currículo e um conteúdo alinhado às universidades. Nossos treinamentos, nossos conteúdos são gratuitos e disponíveis a qualquer pessoa que tenha interesse. Basicamente, vocês conseguem acessar a nossa plataforma via o site oceanbrasil.com e também através do aplicativo que está disponível para a plataforma Android. Através dos dois canais, a agenda está sempre atualizada. Qualquer pessoa que tenha interesse, basta se inscrever no curso e no horário desejado. Havendo disponibilidade, ele é convidado a chegar ao centro e fazer o treinamento. E, normalmente, essas pessoas retornam com bastante frequência. Basicamente, essa aqui é a nossa unidade do Ocean aqui em Manaus. Eu espero que vocês se interessem e apareçam por lá em algum momento. Muito obrigado, era isso que eu queria falar. Obrigada, Eduardo. Bom, passo então a palavra ao professor Pedro Máximo. Bom dia a todos e todas. Quero agradecer primeiramente ao convite feito ao UEA e ao Polo de Telemedicina da UEA para participar desse evento e dessa banca tão rica de experiências e contribuições, né? Eu agradeço pela pré-apresentação feita ao professor Kleinaldo. Infelizmente ele não pôde estar aqui e eu também estou contente de poder representá-lo aqui nesse evento, né? E compartilhar com vocês um pouco dessa experiência do Telesaúde Amazonas, que iniciou, na verdade, nós temos uma experiência prévia de telemedicina na UEA desde 2005,
com a criação do Polo de Telemedicina, que foi incentivado, estimulado pela USP. A USP sempre é uma grande parceira nossa, e que depois foi consolidada pela criação, pela instituição do Programa Telesaúde Brasil, que atualmente ele ampliou o seu foco, e hoje denomina-se Programa Telesaúde Brasil Redes, porque tem esse foco de integrar, né, a essas práticas de telesaúde e telemedicina as redes de atenção à saúde do Sistema de Saúde Nacional, particularmente aquelas localizadas em áreas remotas do ponto de vista do acesso das populações aos serviços especializados e também das necessidades que as equipes têm de capacitação, de qualificação permanente. Então, esse seria o escopo assim, do Programa Telesaúde Brasil, que hoje se acha presente em todo o país. Ele funciona por meio de núcleos que são organizados nos vários estados. Esses núcleos também compõem uma rede nacional, né? E hoje são diversos núcleos, mas a UEA ela tem assim a graça, digamos assim, de ter sido pioneira nesse processo, porque ela integrou os 9 núcleos iniciais que foram criados no início do programa, que teve o foco muito acentuado de realizar essa ponte entre a academia e o serviço, no sentido de haver esse intercâmbio de conhecimento e essa troca de informações e conhecimento entre a produção científica e acadêmica e o serviço, de forma a melhorar também a qualidade dos serviços que são realizados pelas equipes de saúde que se acham nas localidades as mais diversas do interior do Brasil, e eu diria, particularmente aqui no Amazonas, com toda a nossa realidade física, geográfica, né, social, etc. Então, quais são as atividades e os serviços realizados pelo Telesaúde Amazonas? Primeiro é importante dizer que nós estamos presentes, depois eu vou mostrar o mapa, mas meu raciocínio caminha nesse sentido, dizer que nós estamos presentes nos 62 municípios do estado. Ao núcleo se integram o que nós chamamos de pontos de telesaúde. Esses pontos se acham localizados nos municípios, em pelo menos uma unidade de saúde no município, que faz os atendimentos da atenção básica, e a finalidade é justamente a gente fazer essa ponte, favorecendo a qualidade do processo de atenção à saúde das populações do interior e também a própria qualificação dos profissionais, particularmente naquilo que eles precisam de mais imediato e prático, digamos assim, das necessidades reais sentidas por esses profissionais nos seus processos de trabalho. Então, dentro dessas atividades, destaca primeiro a teleconsultoria, que tem o foco muito acentuado de favorecer o intercâmbio entre profissionais de saúde, particularmente médicos, mas não só exclusivamente médicos, enfermeiros, dentistas, etc., com a finalidade de dar maior qualidade na resolutividade da atenção à saúde, por meio de orientações de segundas opiniões que resultem na melhor qualidade, né? E assim, essas teleconsultorias podem ser realizadas tanto no formato síncrono quanto assíncrono. Nós dispomos de uma plataforma voltada para essas plataforma assíncrona, e a grande maioria dessas teleconsultorias acontecem por essa ferramenta. Aqui nós temos uma lista com as especialidades que estão disponíveis, as especialidades de teleconsultores que estão disponíveis ou que estão acessíveis a essas equipes que estão localizadas no interior do estado, que acessam, né, ao site do Telesaúde, que se cadastram na plataforma de teleconsultorias e que podem eventualmente fazer as suas solicitações de segunda opinião a esses especialistas também. Há um processo de regulação interna nesse processo, e aí, quando há necessidade, então, o regulador encaminha as demandas a essas diversas especialidades que são providas pelos próprios professores da Universidade do Estado do Amazonas.
As atividades de teleeducação que têm o foco muito acentuado na educação permanente de saúde, que significa o seguinte: os profissionais têm necessidades imediatas de dar uma resposta, e para isso precisam de um processo de capacitação ou de qualificação. Bom, é com esse foco que são oferecidas então as atividades de teleeducação, no nosso caso de forma mais prioritária, prevalente no formato síncrono, por meio de uma rede interna, uma plataforma interna de webconferências. Nós gostaríamos muito de integrar a outras plataformas. Nós temos a limitação da internet, né? Essa rede do Telesaúde Amazonas, ela é favorecida, foi estruturada a partir de uma rede satelital. Então, esses pontos contam com antenas VSAT que se comunicam, que se conectam diretamente ao núcleo de telesaúde aqui em Manaus, na UEA. Infelizmente, por causa das limitações da internet, mas nós temos assim, parceiros importantes nesse processo, e dentre esses parceiros gostaria de destacar a UnaSUS, né, que desenvolveu inclusive um aplicativo para favorecer justamente o acesso a esses profissionais de materiais educacionais diversos, né, abertos, né, e que estão disponíveis inclusive por meio desse aplicativo, que roda também offline, uma vez que seja feito o acesso inicial. As segundas opiniões formativas, que são subprodutos das teleconsultorias. Então, por exemplo, existe uma teleconsultoria, uma temática que foi muito demandada durante o mês. Aí é feita uma seleção desse tema e é estruturada uma resposta, né, com base científica, clínica, etc. E essa resposta é submetida à Biblioteca Virtual de Saúde, e uma vez que ela seja, né, aprovada, ela constitui esse banco de respostas, de perguntas e respostas, que está disponível no site da Biblioteca Virtual de Saúde. Bom, nós estamos, como eu falava, já localizados em todo o estado, inclusive em pontos de saúde indígena, aqueles balãozinhos amarelos indicam as localidades, as áreas indígenas que dispõem de pontos de telesaúde. Nesse sentido, eu gostaria de informar que existem assim, iniciativas caminhando aí no sentido de a gente aprimorar mais esse acesso, dada a diversidade, né, de populações indígenas no nosso estado. Acho que o estado conta com o maior número de populações de etnias indígenas e que merece essa especial atenção. Aqui um pouco dessas imagens desses pontos de telesaúde em área indígena. Bom, só para dizer que essa experiência do Telesaúde Amazonas, ela representa uma resposta, né, frente a esses desafios. A gente tem contado com o apoio do Ministério da Saúde e de parceiros, assim, como eu falava há pouco, a própria Rede Universitária de Telemedicina, que é uma experiência institucional de telemedicina que antecede o próprio programa Telesaúde, e parceiros mais recentes, mais próximos da gente, né, a Samsung, a UnaSUS, enfim, que tem contribuído com esse processo frente a esses desafios, que é a realidade amazônica, né, do qual nós que estamos aqui temos uma clareza no sentido de entender quais as necessidades de prover esse tipo de serviço a essas populações, e a gente deseja que a Amazônia possa permanecer como ela está, né? Que as populações não precisem ser remanejadas sem necessidade para realizarem processos de atenção à saúde. Aqui um pouco da equipe que compõe, né, esse núcleo. Não houve aqui nos slides, não está o site do Telesaúde Amazonas, mas eu convido vocês a procurarem, né, no Google, Telesaúde Amazonas, o site do Telesaúde Amazonas, e lá vocês poderão inclusive acessar também materiais e essas atividades de teleeducação que estão disponíveis lá, e também pelo canal do YouTube do Telesaúde Amazonas. Aqui um pouco dos números, né, de teleconsultorias. Ainda é uma atividade que requer maior incentivo na sua realização, porque demanda a formação, e nós contamos na universidade com a disciplina de telemedicina, da qual também sou professor, né, e que trabalhamos no sentido de favorecer, de
preparar os alunos para que sejam receptivos a esse tipo de prática, que na verdade ainda é muito recente e que tem sido, por exemplo, muito atualmente, né, alvo de discussões, sobretudo no nível do CFM, né, na questão da internalização da teleconsulta, que seria a possibilidade de fazer esse contato entre médico e paciente pela mediação tecnológica, né? E é um pouco, acho, na minha opinião, um pouco de confusão em relação a isso. É bom ressaltar que o que nós fazemos não é teleconsulta, é teleconsultoria, que é o intercâmbio entre profissionais, né, a respeito de situações clínicas e outras questões. Pedro, tem que concluir para poder estar dentro do debate, por favor. Certo. Então, agradeço a possibilidade de participar e muito obrigado. Obrigada, Pedro. Bom, a gente tem um tempinho aqui que podemos abrir para alguma pergunta, né? Temos aqui uns 10 minutinhos, se alguém tiver alguma pergunta. Eu queria muito agradecer a mesa, os perfis, por serem perfis diferentes, a gente conseguiu, acho que na mesa, tratar de temas que são tão fundamentais para a educação, principalmente nesse momento tão difícil que a gente vive nesse país, né? Se tem uma saída para a educação, a gente tem que apostar, de fato, na ampliação desse acesso. Então, acho que a educação aberta, de fato, é o caminho. E aqui a gente conseguiu passar por práticas de plataformas digitais, políticas públicas, a questão dos direitos autorais, que é um desafio tão grande, né? E a experiência tanto do apoio que pode dar a empresas como Samsung e a experiência tão grande da telesaúde. Bom, está aberto aqui, se alguém tiver alguma pergunta. Oi? Ah, tem? Então, você pode ler? O José Coura, ele fez uma pergunta para a mesa, que é o seguinte, ele pergunta: é possível desenvolver um trabalho de capacitação das crianças e jovens nos ambientes escolares, ensino fundamental 1 e 2 e ensino médio, no ensino dos recursos abertos e livres de software, retirando do país a dependência de grandes corporações? Tem uma outra. Não, somente essa. Sim, quando a gente fala em educação digital, a gente está abrangendo todas essas questões da abertura e, mais do que falar em ensino do uso responsável e consciente, que isso está bastante divulgado, bastante disseminado, muitas instituições, muitas escolas já falam sobre isso. A gente precisa ampliar as questões relacionadas ao autocuidado, porque não é só o que eu posto, não é só o que eu publico, mas como que eu protejo também as minhas informações, os meus dados. Acho que esse é um desafio que a gente precisa levar para a educação digital. E sim, crianças e adolescentes também podem fazer parte das oficinas, dos cursos, junto com os professores. Os pais, inclusive. Tem muito projeto bacana sendo feito em escolas públicas e privadas, trabalhando com crianças, com adolescentes, crianças desde os pequenos, adolescentes, pais, gestores, produzindo todos esses pontos relacionados a bullying, ciberbullying, uso público, do que eu vou postar no público, no privado, o que significa identidade digital, de identidade real, é a mesma coisa, não é? Como que as redes sociais funcionam? E acho que ainda não vi essa ampliação para a questão do autocuidado, para quem são como usar os seus dados. Quando você vai preencher entrar numa plataforma, quais os dados que você está deixando lá? Eu não sei se é uma coisa da gente abolir totalmente as grandes corporações. Eu não acho que seja essa questão. Não é um radicalismo. Eu acho que a gente pode, inclusive, ajudar as grandes corporações a olharem com mais cuidados para esses temas
de dados, de como os dados são usados, as questões de direito autoral. A gente vem falando com editoras já há algum tempo, não é simples, como o Alan sabe, que ele está sempre com a gente nisso, mas é possível, tem inovação aberta, tem outras possibilidades que o mundo digital traz. E quando parte do poder público, quando parte dos gestores, e eu cito sempre a Fiocruz, e tudo que a gente conseguiu de avanços no Ministério da Educação também foi graças ao trabalho de gestores, servidores públicos comprometidos com a causa e com o serviço público. Eu acho que a gente precisa levar cada vez mais a educação nessa perspectiva. Só queria fazer um complemento, porque eu acho que tem uma questão também importante quando você está falando do ensino fundamental de crianças, que é a questão das editoras, que você citou, né? Assim, o custo que a gente tem em educação, dos maiores custos que temos no país, é material didático, né? Então, você pensa que com o que a gente gasta com material didático, e são as editoras, e sempre as mesmas editoras que estão produzindo os livros para serem utilizados nas escolas, acho que isso tem que ser repensado, né? E recursos educacionais abertos coloca muito em foco essa discussão. Quer dizer, não é fácil, mas não é fácil mesmo. Se você pensar em quanto você teria uma perda de lucro das editoras, quando você está falando de recursos educacionais abertos, você pode ver o tamanho da briga que a gente tem. Mas é importante, sim, que instituições públicas comecem a fazer aquilo que tem que fazer. Porque se o recurso é público, ele tem que ser gastado de forma pública e com acesso irrestrito para a população. Acho que é só assim que a gente vai ganhar a briga, porque não é fácil, não, né? Brigar com a editora, principalmente, não é uma causa fácil, né? Mas tem serviços, tem uma série de outros serviços que podem ser oferecidos, além de um conteúdo que detém o direito autoral. Então, é uma questão... E, na verdade, as licenças, elas não significa ser livre de direito... Como é que falam? Tem gente que fala que não tem direito autoral. Não é verdade. O direito autoral é moral, não é, Alan? Não tem isso. As licenças, elas só dão algumas permissões que, além da legislação, exatamente. Então, o direito autoral, moral, vai estar sempre lá. Então, como que a gente usa, inclusive, licenças? As empresas podem usar licenças nos seus materiais, que não dão permissão comercial, por exemplo, mas quando faz uma venda para a rede pública, coloca a licença para que aquele material possa ser amplamente utilizado pelaquela rede pública. Então, acho que se a gente não tem mais perguntas, a gente pode encerrar a mesa. Quero agradecer a todos a presença e agradecer mais uma vez a mesa.